eu estava pensando em algo enquanto a gente cantava essa canção do amor de Deus, né? Pois o amor não se compra nem se merece, e relacionando como que ela chegou à nossa igreja. Eu já conheço ela há um tempo, mas eu senti que devia trazê-la nesse momento, justamente quando se associa a uma coisa que Deus está ministrando exatamente relacionada ao amor dele no meio da nossa igreja, que eu vou explicar isso para vocês. Alguns já sabem, não é? E é forte isso, como que Deus vai costurando as coisas. Essa questão do ombro, a gente começou a falar a respeito lá no início do ano, que a gente precisa aprender com Jesus a amar a igreja e se entregar por ela, não é? Algumas coisas fortes que Deus vinha falando para a gente desde lá do mês de fevereiro, e agora o desenho vai se completando, vai se preenchendo. A gente precisa beber o máximo, se alimentar o máximo disso que Deus está falando, porque existe um motivo para Ele fazer isso. Preparação da noiva dele para o dia do casamento. Amém? Estamos vivendo os dias de noiva. Não tem o dia da noiva, que a noiva vai lá se preparar para o momento de casar? Quem aqui casou nos últimos anos já pegou essa cultura, não é? Nós não somos a igreja do livro de Atos. Eu aprendi isso recentemente ouvindo o pastor Luiz Hermínio explicando. A gente busca muito ser a igreja do livro de Atos, não é? A gente precisa buscar os princípios do livro de Atos, que é isso que a gente sempre fez, mas a gente precisa entender que nós somos a igreja do Apocalipse, com todas as implicações que isso traz para a gente. Nós estamos vivendo os últimos tempos, e aquilo que Deus tem para ministrar sobre nós, vamos receber de coração aberto mesmo, buscando entender ao máximo. Troca o pregador, mas não troca o Deus. Deus continua falando. Fica atento, porque às vezes as pessoas têm uma preferência por um pregador ou outro, e por isso acaba se fechando para aquilo que Deus vai dizer. Troca o pregador, a voz do Espírito continua falando. Há um só Espírito, a Bíblia diz, um só corpo, um só batismo. Vamos começar? Efésios 3, a partir do verso de número 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém? Queridos, na última mensagem eu explicava para vocês uma diferença que Jesus faz entre a pessoa estar com Ele e ter Ele dentro de si. Ele fala a respeito do Espírito Santo. Ele está com vocês, mas Ele estará em vocês. E o Espírito Santo, Ele relaciona com Ele mesmo. Ele fala, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Quem é que vem e faz morada na pessoa? O Espírito Santo. Como assim que Jesus vem e faz morada? É porque Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são a mesma coisa. Então a gente precisa ter esse entendimento bem firme para a gente dar o passo seguinte com relação a isso. Existe a diferença entre o Espírito Santo ou o próprio Jesus estar com você e Ele estar em você. E eu finalizei a última mensagem explicando para vocês que existe ainda uma outra diferença, que é, além dele estar em você, é a imagem dele estar formada em você, ele está revelado em você. Nós lemos um versículo em que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente, na verdade para os irmãos lá da Galácia: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O que isso significa? Ele mesmo já tinha dito lá no capítulo 1, ele diz isso no capítulo 4, mas no capítulo 1, ele fala que aprove a Deus revelar nele o seu Filho. O que é revelar?
é uma coisa que as outras pessoas não estão vendo e de repente elas passam a enxergar. Da mesma maneira, vários outros versículos vão dizer que a nossa imagem, ou seja, aquilo que está do lado de fora, aquilo que as pessoas veem, precisa ser ajustada, conformada à imagem de Cristo, e que o propósito de Deus é que todos nós sejamos conformados a essa imagem. E vários outros textos a gente vai lendo, vendo que, contemplando a glória dele, nós somos conformados todos à mesma imagem, nós somos transformados de glória em glória nessa mesma imagem. Que imagem é essa? É Jesus. O que nós precisamos entender é que a gente não precisa simplesmente ter Jesus por dentro, mas precisamos ter Jesus por fora. A mensagem principal que você tem que mastigar e receber na sua vida e colocar em prática é que você não tem que se contentar simplesmente em ter Jesus dentro do coração, mas que o fato dele estar dentro do coração tem que gerar em você algo, transformando a sua imagem do lado de fora. Eu queria que você repetisse isso para ficar bem didático: Jesus por dentro e Jesus por fora. Jesus por dentro e Jesus por fora. Quem tem Jesus dentro de si, levanta a mão aí. Amém. Pode abaixar. É bom a gente ter ele do lado de dentro, conversar com ele do lado de dentro e saber que por onde a gente anda, ele está dentro de nós. Agora a perguntinha básica é: será que você tem ele formado do lado de fora? Queridos, quem responde essa pergunta não é a gente, é quem vê Jesus revelado em nós. É quem vive com você que precisa responder essa pergunta: se Jesus está formado em você. Porque quando a gente fala imagem, a gente está falando no sentido simbólico. Não quer dizer que você vai ter uma cara com as marcas da coroa de espinho, uma barba ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer que o seu caráter, aquilo que você transparece para os outros, vai revelar se Jesus de fato está formado em você ou se ele está só aí dentro. Ele está dentro de você significa salvação, mas a consequência dele estar aí dentro é uma transformação exterior. E o que isso tudo tem a ver com esse texto que nós acabamos de ler aqui? Vou explicar para os irmãos. Esse é um dos muitos textos que o apóstolo Paulo, ele conta a oração que ele faz para a igreja. Explico para vocês como é que isso funciona. O apóstolo Paulo, ele não só orava pelos seus filhos na fé, mas ele também contava que estava orando. Um exemplo para a gente, tá? Você que tem discípulos, você que está cuidando de uma célula, ou tem discípulos diretamente ligados a você. Ele não só orava, mas ele contava aquilo que ele estava orando, como uma maneira de ensino, e quem sabe até um convite para que as pessoas orassem também por isso, e recebessem isso que Deus estava querendo ministrar. E todas essas orações que ele ia fazendo, ele tinha algumas coisas em comum. E eu já compartilhei com os irmãos há pouco tempo atrás, que me chamou muito a atenção esse fato, porque ele não ora pelas coisas que normalmente pedem para o pastor orar. Ele não está falando assim: eu estou orando para que a saúde de vocês melhore. Pelo contrário, quando ele sabe que um filho dele está doente, como foi o caso de Timóteo, ele vira e fala para ele tomar remédio. Lembra que você precisa tomar um pouco de vinho por causa das suas dores e tal, não sei o quê. Ele não está orando por prosperidade financeira, ele não está orando por coisas dessa terra, nada disso. E as orações que Paulo faz e conta que está fazendo são extremamente curiosas. Essa daqui, especialmente, o objetivo dele, e ele vai detalhar isso o texto todinho para falar lá no final, é que a gente seja tomado pela plenitude de Deus. Ele fala assim lá no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração. E no final ele fala que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O que significa plenitude? É uma dessas palavras que a gente não usa do nosso dia a dia, no nosso português moderno, mas tem a ver com algo estar cheio. Aqui não está na plenitude, eu já dei uns goles. Daqui a pouco, se acabar, o irmão Fernando vai lá e vai fazer com que tenha plenitude de água. Era a expressão que os gregos usavam no porto,
para aqueles navios que estavam totalmente cheios de carga. Ele foi construído para receber tantas toneladas, tantos caixotes, tantos contêineres, e de repente completou tudo que tinha que ser completado. Você está pronto para poder seguir o seu destino. Isso é a plenitude. E o que Paulo está dizendo aqui para os filhos na fé dele, isso foi registrado por vontade do Espírito Santo, para que a gente recebesse isso como palavra de Deus para nós, é que a gente fosse cheio da plenitude de Deus. Vamos começar a olhar essa oração lá do início. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, nós somos uma família, não somos uma empresa, tanto no céu como sobre a terra, e a família tem inclusive aqueles que já morreram, e que a gente vai se juntar a eles, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Valdeci, irmão Valdeci, tem um homem interior, aí dentro, além dessa expressão exterior, e o que Deus quer é que esse homem interior seja fortalecido com poder. E poder, queridos, não é no sentido de poder político, não é no sentido de poder de mando e desmando. Aqui a palavra poder no grego é dínamos, que deu origem à palavra no português dinamite, que é aquele poder que é liberado quando uma pessoa age por meio do Espírito Santo de Deus. Um poder para realizar milagres, um poder para profetizar, um poder para fazer todo tipo de coisas que só pelo Espírito Santo de Deus nós poderíamos fazer. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente precisa ser fortalecido no nosso homem interior com poder. E eu digo isso para vocês, isso vem com a consequência do que está aí no seu homem interior. Porque a partir do momento que você amadurece dentro de você essa ideia de que Jesus mora em você, que você é morada do próprio Deus, morada de Jesus, você caminha por essa terra de maneira diferente, inclusive com relação à sua relação com o poder de Deus. Porque se você vai orar por cura a respeito de alguém, você não vai simplesmente chegar e pedir para um Deus distante que está lá no céu. Você sabe que Jesus está tocando aquela pessoa, porque Ele está dentro de você. Se você impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, você precisa ter isso em mente, que o próprio Jesus está ali usando o seu corpo, você é morada dele, você é residência dele, Ele está colocando a mão sobre a cabeça de alguém. Aí dá para você parar de terceirizar a oração, aí dá para você parar de pedir oração para os outros. Nenhum problema da gente chegar e orar uns pelos outros, mas tem gente que vicia nisso, e a gente não pode se basear na fé do outro. Se você é morada de Deus, você precisa entender que Jesus mora dentro de você. Claro que quando a gente concorda em oração, tem promessa de Deus relacionada a isso, mas eu estou liberando aqui essa palavra nesse sentido, de que tem muitas pessoas que não têm essa percepção. É como se Deus só estivesse no pastor, ou naquele irmão ali que é mais ungido do que eu. Se você tem um entendimento de que você é morada de Deus, você é aquele que guarda os mandamentos dele, que o recebeu verdadeiramente, ele mora dentro de você. E aí o que acontece? Você pode ser fortalecido com poder, mediante o Espírito dele no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé. Uma pessoa me perguntou, acho que no domingo ainda, como é que eu vou saber se ele está em mim, se não está, não é? Você pode avaliar pela própria questão do fruto, mas nunca faça essa mistura da causa pelo efeito. Tem gente que pensa que se fizer muito fruto, se guardar demais, fizer uma força grande para guardar os mandamentos, aí Deus vai morar em você. Não, é o contrário. Ele habita em você pela fé. O restante é consequência disso. Então a maneira que você recebe a Cristo é pela fé. A gente não pode perder isso de vista. Inclusive foi um dos pontos que gerou uma guerra no passado. Ontem comemorou-se o dia da Reforma Protestante, não é? E o ponto principal foi justamente esse ponto, que acreditava-se que a salvação vinha pelas obras. Você tem que fazer algo, você tem que sacrificar algo, você tem que ofertar, você tem que dar esmola, tem que fazer alguma coisa para conseguir a graça de Deus. Espera aí, se é graça, então não é graça. Graça significa que veio de graça.
A gente tem acesso a ela por meio da fé, mas não tem a ver com aquilo que a gente faz. Entenda isso. Ter Cristo morando em você não é porque você é bonzão, não é porque você faz um esforço muito grande para fazer um monte de coisa. É porque pela fé Ele habita em você. Amém? Agora vem a parte que eu queria chegar, coração dessa mensagem. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, repita, amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, porque é uma coisa que é para a igreja inteira, para o corpo inteiro. Você precisa compreender isso não sozinho, mas é uma coisa que ganha uma força imensa quando a igreja inteira compreende isso. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para que sejais, ou seja, a maneira de você ser tomado pela plenitude é simplesmente isso que ele acabou de dizer antes, tá? Que eu vou explicar para vocês o que é isso. Mas presta atenção nessa palavra tomados. Não quer dizer que você vai tomar algo para ser cheio. Você que é tomado. Não é algo que você vai conquistar diante de Deus, é algo que você é conquistado diante de Deus. O Espírito Santo vai conquistando você. Ele não é uma força abusiva, não é um estupro. Ele é aquele que você precisa realmente ser conquistado. Ele é aquele, como lá a gente lê no Apocalipse, bate a porta. Ele não chute a porta, ele não chuta a porta de nada, ele vai lá e bate a nossa porta. Tem muitas pessoas que não têm esse entendimento e querem muitas vezes crescer na própria força e alcançar lugares em Deus simplesmente na nossa força, e não é bem por aí. Tem a ver com você se deixar ser conquistado realmente, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E como é que você vai ser tomado de toda a plenitude de Deus? A oração do apóstolo Paulo, o motivo que ele se colocava de joelhos, é para que a gente fosse arraigados e alicerçados em amor. A palavra arraigados tem a ver com raiz, e alicerçado tem a ver com alicerce. Você sabe o que isso significa? Uma casa que tem um alicerce sólido, ela não é derrubada facilmente. Uma árvore que tem raízes profundas, ela não é derrubada facilmente. Tem árvore que cai um raio em cima, tem árvore que as pessoas cortam ela no toco, mas por causa das raízes que ela tem, ela continua crescendo, continua florescendo. O apóstolo Paulo está orando para que a gente seja arraigados e alicerçados em amor. Queridos, esse assunto do amor nas orações de Paulo é recorrente. O tempo todo que ele está orando pelas igrejas, ele vai contando: estou orando para que o amor de vocês aumente, estou orando para que vocês amem uns aos outros. E aqui nesse texto é mais um exemplo desses. Porque se você começar a ser realmente alicerçado em amor e entender o amor de Deus, você vai ser cheio da plenitude de Deus. A imagem de Deus vai ser formada em você. Não vai ser simplesmente uma situação de você ter Deus dentro de você, mas vai ser Deus se projetando do lado de fora, Deus revelado em você, como o apóstolo Paulo diz. Quando isso acontece? Quando você conhece para valer o amor de Deus. E ele usa aqui algumas figuras poéticas. Amor não tem altura, nem largura, nem profundidade, mas mais ou menos é essa a ideia. Qual é a largura? Você olha para os lados. Qual é o comprimento? Você olha para frente e para trás, não é? Qual é a altura? Você olha para cima. Qual é a profundidade? Você olha para baixo. Ele usa aqui a nossa capacidade humana de entender as coisas dentro de 3 dimensões, e logo depois ele fala: e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, excede toda a capacidade humana de conseguir entender. O amor de Deus é muito maior do que a sua capacidade neurológica de perceber a realidade. Se você começa a entender esse amor, a sua conduta, a sua vida, o seu relacionamento com Deus muda.
E se é uma coisa que excede todo o entendimento, quer dizer que é algo infinito. Que quanto mais você busca conhecer esse amor, mais isso vai se revelando, mais isso vai crescendo dentro de você, porque Deus é amor. Conhecer não é simplesmente uma coisa teórica, não é um conteúdo que você estuda, mas é uma coisa experiencial, ou seja, você vai vivendo experiências com Deus e vai entendendo o tamanho do amor. A primeira delas é a sua salvação. Algumas pessoas que foram criadas na igreja, eu fui criado na igreja, eu nasci, meu pai era missionário, um campo missionário, ganhando pessoas para Jesus. Então, desde sempre eu conheço de trás para frente, de frente para trás, a mensagem de salvação. E a gente que é criado dentro da igreja, a gente muitas vezes acaba tratando isso com muita naturalidade, e o risco é isso passar para banalidade. É você conhecer de maneira tão teórica o amor, que você acaba se tornando indiferente por ser algo tão normal dentro do discurso que você está inserido, que uma das coisas que na verdade a coisa mais espetacular que poderia ter te acontecido, você trata com naturalidade. Jesus morreu na cruz por você. Amém. Aleluia. A gente precisa trazer a memória volta e meia, de maneira a sangrar o nosso coração, de maneira a entender o que representa o amor de Deus para a gente. Volta e meia você precisa revisar o que Ele fez por você, olhar aquilo que Ele fez por você na cruz, antes que o seu coração se esfrie. Seu coração precisa queimar pela mensagem da cruz. Você não merece a salvação que Ele estende para você. Eu olho para mim mesmo, eu olho para os meus próprios pecados. Eu contei aqui na última mensagem um pecado meu. E agora, antes de começar o culto, eu lembrava de outros de hoje. Eu pensava assim, meu Deus, isso que eu fiz foi pecado, eu não deveria ter feito. E queridos, uma transgressão que seja é suficiente para a gente se considerar lá a lei vigente do Antigo Testamento, não é? A gente é culpado de toda. A santidade de Deus é uma coisa tão plena, tão completa, que uma coisinha que você faz te torna merecedor de ser destituído da glória dele, separado da glória dele, afastado de quem ele é. Você não poderia ter isso que você desfruta, de ter Deus dentro de você, porque você é uma miséria de um pecador. E tem muito crente se achando demais, sem entender o amor de Deus. É possível que alguns tenham até batido o olho agora nessa parte da mensagem, credo, pastor pecou hoje. Você também pecou, seu miserável pecador. Você tem que bater no peito e falar, miserável homem que sou, miserável mulher que sou. Porque se você não consegue enxergar o seu próprio pecado, significa que você está se afastando da luz e não está se dando conta. O amor de Deus é a única coisa que separa você do fogo do inferno. Ai pastor, que coisa feia, fica falando de inferno nas mensagens. Um irmão virou para mim e falou algo semelhante assim, recentemente, né? Ele virou e falou, porque esses pastores de hoje e tal, que ficam pregando inferno, não sei o quê. E eu até entendi o posicionamento dele, porque tem gente que está querendo se arrebentar mesmo. Tem gente que se você soltar, vira e mete a cabeça na parede. E se você falar, vai vir o juízo de Deus sobre você, a pessoa já está se chicoteando, para ela já não faz muita diferença. Mas eu mostrei para ele, olha, Jesus falou a respeito de inferno. Ah, mas aí tem aqueles que falam, né? Na verdade estava falando do Geema, que era o lixão do lado de fora de Jerusalém. Não, ele estava falando de inferno mesmo. Ele estava falando de fogo eterno, destinado a Satanás e seus demônios. Ele fala isso abertamente, não cai em conversa fiada. Porque o nosso Deus, Ele é justiça. E o politicamente correto dos dias de hoje não pode calar, não pode mascarar essa face de Deus. Tem gente que brinca com Deus, com as coisas de Deus. E por causa dessa justiça de Deus, todos nós somos merecedores sim do juízo dele.
Aí entra Jesus na história, que pagou essa conta que você não poderia pagar. Já pensou você no dia do juízo final, contabilizando diante de Deus o que você fez de ruim, o que você fez de bom, diante daquele que é santo? Você não tem como pagar essa conta. Ele pagou para você, e olha que detalhe legal, ele pagou para todo mundo. Pensa a pessoa mais ruim desse planeta, ele pagou por ela também. Pela fé, essa pessoa tem o mesmo acesso que você tem. Não pensa que você é bonzinho, melhor do que essa pessoa, não. Pensa aí num assassino ruim. Eu vinha ouvindo uma notícia no rádio hoje, no carro, sobre estatística de assassinato de crianças ao redor do mundo, e eu fico angustiado quando eu ouço um negócio desse. Quem é capaz de matar uma criança, meu Deus do céu? Falando dos lugares do mundo onde é mais seguro para uma criança viver, porque no restante todas as pessoas matam crianças. Como alguém é capaz de fazer uma coisa tão má, tão perversa, tão vil? Eu te digo, até para essas pessoas ruins, Deus estende a mão dele, e pela fé essa pessoa pode alcançar o perdão, e você não está numa situação diferente dessa pessoa diante de Deus. Porque se essa pessoa é digna do inferno, você também é. Por conta de pecados que nós cometemos ao longo da vida. Estamos todos nivelados nesse sentido de condenação. Mas Ele ama você. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho dele para morrer no seu lugar. E o amor dele não para por aí, porque a salvação é o início, é um aspecto da história, melhor dizendo. Porque se você parar para olhar para o macro, para a humanidade inteira, e olhar especificamente para a sua vida, e fazer um balanço da sua história, de por onde você andou nesse mundo, e como você foi conduzido pela graça, pelo amor dele, para chegar onde você está hoje, como Deus colocou pessoas no seu caminho, de alguma forma, pessoas imperfeitas muitas vezes, mas que Ele estava dentro dessa pessoa, para ir conduzindo você a esse entendimento, a desfrutar plenamente dessa graça dEle. Querido, se você para olhar para a sua história, mesmo que você seja novinho como alguns são aqui, você vai começar a entender um pouquinho da altura, da profundidade, da largura, do comprimento desse amor que excede todo o entendimento. E no momento que isso vai acontecendo com você, você vai sendo tomado, você vai sendo conquistado, tomado de toda a plenitude de Deus. Uma pessoa tomada de toda a plenitude de Deus, ela é reconhecida como sendo o Cristo. Lá em Antioquia, aconteceu um avivamento, o Espírito Santo se derramando ali sobre aqueles irmãos. Barnabé foi lá, buscou Paulo, que estava meio largado de canto, botou Paulo para trabalhar, e os irmãos ali jejuando e orando. Ali começou o primeiro mover missionário, no sentido das outras nações. Queridos, nessa igreja, as pessoas se pareciam tanto com Jesus, que inventaram uma palavra para elas. Inventaram uma palavra que hoje a gente usa muito, que é a palavra cristão. Que quando começaram a usar essa palavra com relação àquelas pessoas, era para xingar, era para ofender. Porque na cabeça deles, Jesus tinha sido aquele cara derrotado, crucificado lá na cruz. Mas para a cabeça da igreja, Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos e salvou a humanidade. Então quando eles falavam, vocês são umas miniaturas de Cristo, o que eles diziam? Nós somos mesmo, glória a Deus por isso. Estão vendo Jesus em nós. Era tipo assim, nós matamos aquele Cristo, surgiu mais uma porção. Cristo mulher, Cristo homem, Cristo velhinho, Cristo criança. Porque o caráter de Cristo era uma coisa tão visível, e que Paulo apela justamente para essa visibilidade, quando ele fala imagem, conformada à imagem, em várias e várias ocasiões, revelar o Cristo. Essa imagem, esse caráter era tão visto, que as pessoas reconheciam Cristo
na multidão, no corpo. Paulo queria que os irmãos da Galácia tivessem esse entendimento para ser tomado da plenitude de Cristo. Mas não só eles, que eles tivessem um entendimento com todos os santos, ou seja, ele estava orando por toda a família de Deus. Nós também precisamos ser tomados de toda a plenitude. Eu tenho certeza que muitas falhas e erros que a gente comete individualmente com o corpo é justamente por essa baixa consciência que nós temos de que a gente carrega Deus por onde a gente vai. E que tudo que a gente faz por meio dele. E tem que ser para ele. Essa consciência precisa crescer em nós. E eu vou continuar falando a respeito disso para vocês. Na quarta-feira que vem eu volto a tocar nesse assunto. Mas nesse momento, eu quero orar por vocês e eu vou contar para vocês o que eu vou orar. Eu quero orar por vocês para que vocês sejam arraigados e alicerçados no amor. E que conheçam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor de Deus, que excede todo o entendimento. E por que eu estou contando para vocês que eu vou fazer essa oração? Porque Paulo fazia isso, para que você ore também por isso. Por você e pelos seus irmãos. Vamos colocar de pé? Pai, obrigado porque o Senhor está em mim. E obrigado porque o Senhor está nos meus irmãos. E obrigado porque esse corpo, essa igreja é a habitação do Senhor. No nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, por esse grupo que está aqui, por toda essa igreja, aqueles que também não estão, mas por toda a tua família espalhada pela terra, para que esse entendimento tome conta de todos eles, que eles sejam fortalecidos com poder no homem interior, mediante o teu Espírito, que o teu Espírito habite em cada um de nós pela fé, que aqueles que estão no nosso meio, que ainda não são salvos, tenham um entendimento, que pela fé eles podem ser conquistados pelo Senhor, e eles podem ter a vida deles transformada por dentro e por fora. Em nome de Jesus, o nosso sonho, o nosso anseio como povo teu, como família tua, Senhor, é que nós sejamos tomados de toda a tua plenitude. E para isso, meu Deus, nos faça entender o teu amor. Que cada um de nós aqui, em toda a face da terra, venha estar alicerçado no amor, enraizado no amor, e entender todas as dimensões desse amor, que excede a nossa compreensão. Pai, tudo aquilo que a gente é capaz de entender hoje, que a gente já consiga entender, e que o Senhor vá abrindo o nosso entendimento, para que a gente possa exceder o entendimento humano e ter o entendimento espiritual do teu Espírito Santo, e desfrutar e contemplar diariamente, constantemente esse amor. Que essa consciência cresça em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.